Falsa acusação de abuso. Vamos lá. Eu menti porque eu estava com raiva dele. Eu acompanhei um depoimento especial esses dias de uma menina que ela contou para o pai que ela sofria abusos do padrasto. Ela falou, olha, ele faz isso comigo, faz aquilo, né? Muitas passava a mão, me beijava, fazia, dentre isso, muitas coisas. E aí, nessa denúncia, o pai foi, obviamente, né, ficou desesperado, foi até a delegacia, fez um registro de ocorrência, foi concedida uma medida protetiva para que o padrasto não se aproximasse mais dessa menina e foi marcado um depoimento especial. O que é o depoimento especial? Ele está na Lei 13.431 de 2017, que é quando a criança é ouvida numa sala separada, que é uma antecipação de prova. Ela fica numa sala separada e um membro do Ministério Público, o juiz e os advogados ficam na sala de audiência fazendo perguntas para a sala em que essa criança está, que ela estará com um especialista, digamos assim. Esse especialista não precisa ser um psicólogo, não precisa, né? Uma pessoa com expertise, não. Pode ser uma pessoa qualquer, contanto que saiba fazer um depoimento especial. E nesse caso era uma conselheira tutelar, eu acho, não lembro agora, mas assim, ela não era psicóloga. E aí na hora que a gente foi fazer o depoimento especial, que eu tava escutando o depoimento especial, a menina sentou. E assim, eu fico muito atenta à fala não verbal, que eu sempre comento com vocês, fala não verbal. E a menina já chegou sorrindo. Ela chegou com, sabe, com uma cara de que fez besteira, de que fez... fiz danação. Ela chegou assim, com essa cara aqui. Aí foi perguntado pra ela, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ela, aconteceu que eu menti. Aí a mulher, né, ficou assim, você mentiu? Ela, menti. Menti. Ainda deu uma risada. E aí ela perguntou, mas por que você mentiu? Aí ela falou, eu tava com raiva dele. Eu não, assim, de repente ela não se dava muito bem com o padrasto. Ela falou, mas por que você tava com raiva dele? Ela falou, porque ele me coloca pra cuidar dos bichinhos lá de casa, tem muito bichinho, sou eu que tenho que cuidar, tem outros irmãos na casa, e isso acabou me deixando muito furiosa, muito chateada. Ele falou que ia matar meus bichinhos se eu não arrumasse, ele brigava muito comigo. E aí, eis que um homem foi acusado falsamente de ser um molestador de criança porque a menina estava com raiva dele. Aí que tá a questão. Quem falou isso para a criança? Não era nem um caso de alienação parental, gente, veja bem. A moça perguntou, mas como que você chegou à conclusão de que ele poderia fazer esse tipo de coisa com você? Ela falou que na escola dela tinha aula de educação sexual, ela aprendeu na aula de educação sexual e aplicou em casa como um tipo de vingança pelo padrasto ser abusivo. Então, veja, um abuso psicológico do padrasto gerou uma falsa acusação de estupro de vulnerável. Olha que interessante esse caso, né? E agora eu acho que merece ser extinta a ação, né? Pela mentira. E assim, todo momento que, para você observar a fala não verbal, todo momento em que ela estava sentada, ela, quando falava eu menti, por que ela mentiu e etc e tal, ela olhava pro lado, assim, né? Só que quando tá espelhado, fica pro outro lado. E eu olhando só pra menina. E ela olhando pra cá. Porque quando a gente olha pra baixo e pro lado, a gente tá lembrando. A gente tá se recordando daquilo que de fato aconteceu. Então ela olhava pra baixo e pro lado, recordando aquilo que ela tinha realmente feito, mentido. E o porquê que ela tinha mentido, né? E teve uma hora que ela começou a piscar muito, que era assim, mas
mas como? Como você chegou a essa conclusão? Por que você fez isso? Né? E ela começou a piscar. Aí já mostra o nervosismo dela por ela ter mentido e contar a verdade real, porque de fato ela era sobrecarregada, porque ela tinha cuidado dos bichinhos, que o padrasto dizia que ia matar os bichinhos e etc e tal. Então ela começou a piscar e teve uma hora que ela começou a tossir. Então a tosse seca que ela tinha, ela fazia assim, que é de nervoso. Ela estava muito nervosa porque ela mentiu e ela precisou contar a verdade. E a verdade era um fato talvez um pouco torpe, mas sério, que deve ser levado a sério, mas torpe, perto de uma acusação de estupro de vulnerável. Então eu queria dividir isso com vocês, essa experiência foi realmente enigmática e espero que vocês ouçam mais a fala não verbal da criança, porque a fala não verbal da criança fala demais. Olhou para o lado, até tudo bem que a fala verbal falou bastante também, mas ela pode estar falando que mentiu sendo coagida por alguém. No caso, eu acho que não foi. Ela simplesmente baixou os olhos, virou para o lado, recordando quando ela falou que mentiu, e na hora que ela teve que falar a verdade, ela tossiu, tosse seca e piscou bastante os olhos. Então a fala não verbal dela corroborou com a fala verbal. Por isso é importante a gente conhecer a fala não verbal e o posicionamento da criança e do adolescente nos tribunais para não cometer nenhum tipo de erro, nenhum engano e acabar botando alguém preso numa cadeia sem ter cometido um crime tão sério. É isso aí, gente.